Coisa interessante quando a gente consegue mensurar mais ou menos como era esse terreno que Jesus usou para os seus ensinos, nos ajuda também a compreender um elemento importante da pregação de Jesus, que era não só a simplicidade de aplicação prática do seu ensino, mas as ilustrações que ele usava. Quando ele dizia, olhe para as aves do céu, ele estava falando de um ambiente onde as pessoas conseguiam ver isso. Quando ele dizia, olhem para os lírios do campo, ele estava num ambiente onde as pessoas conseguiam ver isso. E Jesus conseguia, com uma didática extraordinária, transmitir as verdades do reino de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo 34, nós lemos a seguinte declaração, parte do ensino de Jesus no que chamamos o Sermão do Monte ou da Montanha. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nesse trecho do discurso de Jesus e do seu sermão, nós aprendemos algumas verdades que são importantes para o nosso relacionamento com Deus, que deve ser um relacionamento de fé e não de ansiedade. Eu quero usar essa frase de Jesus sobre não andarmos ansiosos. A declaração dele é muito clara, é muito específica. Não andeis ansiosos. Nós precisamos entender que não deve haver lugar para a ansiedade na nossa vida. O que deve haver é a confiança. Jesus fala daqueles que estão em ansiedade e ele os relaciona como homens de pequena fé. E nós precisamos entender que se o justo viverá da fé, se todo o nosso relacionamento com Deus é baseado em fé e a ansiedade, ela trabalha na contramão da fé, nós não podemos andar em ansiedade. Precisamos aprender a andar em fé. Mas para que a gente entenda essa declaração do Senhor Jesus, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer algumas verdades. A primeira delas é que a ansiedade ou estar ansioso não resolve absolutamente nada. O Senhor Jesus diz, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado era uma medida de aproximadamente meio metro. Alguns, às vezes, diziam que era a distância do cotovelo até a ponta da mão. O Senhor está dizendo, na sua jornada, na sua caminhada, sua ansiedade não vai acrescentar sequer meio metro nessa sua caminhada. Ou seja, Jesus está dizendo, a ansiedade é inútil. Agora, entenda, ele não está dizendo que nós não temos responsabilidades. São duas coisas completamente diferentes. Eu posso viver consciente da minha responsabilidade sem ser oprimido pela ansiedade. Quando falo de responsabilidade é porque a palavra de Deus nos ensina a fazer a nossa parte. Jesus não está dizendo que a semelhança do lírio, do campo ou das aves a gente não precisa trabalhar. Está dizendo, se eles que nem trabalham, têm o Pai que cuida deles, tem uma brevidade de vida. A erva existe hoje, é lançada no forno amanhã e diz, vocês valem muito mais do que eles. Jesus está dizendo, se a natureza chama a atenção de Deus, se animais e plantas são importantes aos olhos de Deus e tem o valor de Deus dar a eles o devido cuidado, Jesus está dizendo, quanto mais vocês que foram criados por Deus, a sua imagem e semelhança, para refletir e manifestar Deus e a sua natureza na terra.
No entanto, é importante que a gente faça uma distinção. As aves não trabalham porque nunca receberam a ordem e o comissionamento de trabalhar. Os lírios do campo não precisavam fazer isso. Mas algo que foi dito ao homem desde o início é que ele trabalhasse. Desde o primeiro homem, Adão, nós encontramos o registro de que Deus o estabeleceu no jardim para cuidar dele e para o lavrar. O homem tinha a responsabilidade de trabalhar. Outro dia eu vi alguém falando, não, o trabalho é maldição, é por causa do pecado. Eu falei, de jeito nenhum. A maldição foi tornar o trabalho mais difícil do que era. Mas o trabalho foi dado antes de haver a queda, antes de haver o pecado, e ele não pode ser visto como maldição, ele é uma responsabilidade. A palavra do Senhor nos declara, em 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8, que se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o incrédulo. O que nós aprendemos com isso é que temos responsabilidade. O que Jesus dizia não era, olha, simplesmente deixe trabalhar, sente num canto fazendo nada e apenas confiando em Deus. A palavra de Deus está nos ensinando a cumprir a nossa responsabilidade sem ansiedade. Jesus está dizendo, a ave não está nem trabalhando e o Pai está alimentando. Quanto mais vocês, que além de serem importantes aos olhos de Deus, ainda estão cumprindo com a sua responsabilidade. Nós podemos viver a responsabilidade sem ter o peso ou a carga da ansiedade. Então Deus não está falando contra planejamentos, nem contra sonhos, Ele está falando da opressão da ansiedade. Em segundo lugar, nós precisamos entender que o ato de ansiedade chama toda a responsabilidade do sustento, de alcançarmos aquilo que precisamos e às vezes mais do que precisamos, o que sonhamos, somente por nós mesmos. A ansiedade tira a confiança em Deus e coloca somente em mim, no meu trabalho, no meu desempenho, como se tudo dependesse só de mim. Coloca sobre mim, sobre nós, a única responsabilidade de produzir resultados. E a fé, ela nos leva a um lugar onde mesmo quando a gente cumpre a nossa responsabilidade, a gente sabe que pode contar com a ação de Deus. Vamos ver alguns textos da palavra de Deus que estão alinhados com o que Jesus falou. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Além dele repetir o que Jesus falou de não andar ansioso, ele diz de coisa nenhuma. Não é para ficar ansioso pelo que come, pelo que veste, onde dorme, por coisa nenhuma na sua vida. Ele continua, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Então ele diz, e a paz de Deus, isso é o oposto da ansiedade, a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanta gente tem sido oprimida, massacrada, destruída pela ansiedade, quando poderia estar vivendo a paz de Deus. A paz que se obtém quando fazemos de Deus a nossa fonte, quando reconhecemos que não podemos conseguir tudo sozinho, que mesmo cumprindo a nossa responsabilidade podemos confiar para que Deus nos leve além dos resultados que teríamos fazendo a nossa parte. Sim, é isso mesmo. A nossa fé e confiança não é sentar para fazer nada, deixando de cumprir a nossa responsabilidade, mas também só cumprir a responsabilidade, esperando que vamos alcançar tudo sozinhos, exclui Deus. Uma atitude exclui a nossa responsabilidade, a outra exclui Deus. Há um lugar de equilíbrio onde combinamos as duas coisas. No Salmo 127, versículos 1 e 2, nós lemos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A palavra de Deus não está dizendo que não deve haver sentinelas na cidade. Está dizendo que se Deus não guardar, o trabalho do sentinela é inútil. Agora, não é porque podemos contar com Deus que a gente deixa de ter sentinela. A Bíblia está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Não significa que nós não temos a nossa responsabilidade na edificação da casa. E aqui não falo só de construir o lugar onde mora, mas a família. Mas nós devemos contar com a participação de Deus. Fazemos a nossa parte crendo que haverá também a cooperação e a participação de Deus. Vamos voltar na responsabilidade de trabalhar para produzir sustento. O texto diz, inútil vos será levantar de madrugada, cedo, repousar tarde, que é trabalhar de sol a sol, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deus está dizendo, eu quero te levar além do fruto do seu próprio esforço.
Eu quero te fazer chegar num lugar que você não chegaria sozinho, que você não alcançaria só pelo seu esforço, pela sua dedicação ou pelo cumprimento da sua responsabilidade. É disso que Deus está falando. Em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 18, a Bíblia diz: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. O Senhor está dizendo, não fique achando que foi você. Quando você tiver prosperado, é lógico que você fez a sua parte, mas Deus está dizendo, não se ache. Não foi só o cumprimento da sua responsabilidade, foi minha graça, foi o meu favor, foi a minha cooperação. Não andar ansioso significa não deixar de cumprir minha responsabilidade, mas ao mesmo tempo confiar na graça, no favor de Deus e naquilo que Ele deseja fazer. Agora, quando Jesus está falando sobre ansiedade, Ele está falando principalmente sobre alguém que exclui Deus, não só da sua proteção, do seu sustento, mas coloca toda a sua energia num estilo de vida, como se o seu sustento e sobrevivência dependesse só de si e ele viver somente para essas coisas. Quando Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino, Ele está dizendo, valorize aquilo que é importante na perspectiva espiritual, valorize aquilo que é eterno. Não viva apenas para acumular tesouros na terra. Separe parte do seu tempo para juntar tesouros no céu, mesmo que talvez isso signifique ter um pouco menos aqui na terra do que você gostaria de ter. O Senhor está falando de foco, Ele está falando de atenção e não só do elemento confiança. É lógico que a ansiedade é a ausência de confiança. É lógico que a confiança significa ter a paz que excede o entendimento. Eu tenho dado ao longo da minha caminhada passos de fé. Teve momentos onde abri mão de toda e qualquer forma de sustento, dando passos de obediência a comissões que Deus me deu. E eu percebi muita gente à minha volta ficar assustado e preocupado com aquilo que parecia ser uma loucura. E muitas vezes alguns perguntavam, você não tem medo? Eu disse, olha, tem uma paz que excede o entendimento. Minha lógica, minha razão tenta me colocar num lugar de ansiedade, mas a convicção do cuidado de Deus me traz uma paz sobrenatural que eu não consigo te explicar. A fé e a confiança nos levam a esse lugar de descanso. O livro de Hebreus diz, nós os que cremos entramos no descanso. Há um lugar de fé onde a ansiedade não consegue nos oprimir, onde ela não consegue nos massacrar. E eu e você precisamos entrar nesse lugar de fé. E esse lugar de fé e confiança também é uma declaração dos valores que temos e do que é prioritário. Quando temos a capacidade de confiar em Deus, porque estamos colocando o reino em primeiro lugar, nós vamos entender duas coisas. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo, vocês valem mais. Cada cristão precisa entender o quanto ele é importante para Deus, o quanto ele é amado por Deus, o quanto ele é valorizado por Deus, o quanto Deus se importa com cada um de nós e com a forma como vivemos. Mas nós também precisamos nos importar com Deus. Nós precisamos agir e colocar Deus e o seu reino em primeiro lugar, dizendo não há nada mais importante para mim do que viver Deus, do que viver o estabelecimento do reino de Deus, de cooperar com o reino de Deus. Aqui Jesus está falando do outro lado da moeda. Não é só aquela onde nós somos valorizados, mas é aquela onde nós também valorizamos Deus e o reino, dizendo eu concentro forças e energia sem medo de que a minha dedicação a Deus e o reino vá fazer com que me falte qualquer outra coisa. Quando Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto de usar uma frase, que quando a prioridade é o reino, o resto vem a reboque. Há coisas que o Senhor simplesmente vai nos acrescentar. Eu tenho vivido na minha vida, na história da minha família, esses acréscimos. Eu tenho vivido intervenções de Deus. Eu tenho vivido a bênção e o favor de Deus me levando a ter, alcançar e usufruir coisas que talvez eu nunca teria conseguido se me dedicar só a isso. Mas enquanto cuidava dos interesses dele, eu pude ver em contrapartida Deus também cuidando dos meus interesses. Nós precisamos entrar nesse lugar de fé e de confiança. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, eu quero encerrar essa meditação com esse texto. No capítulo 26 do livro de Isaías, nós lemos nos versículos 3 e 4 a seguinte declaração. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus
é uma rocha eterna. O versículo 5 continua a mensagem, mas até o 4 nós temos uma mensagem de que há uma confiança em Deus que nos coloca numa rocha, num lugar estável, no lugar onde estamos guardados e protegidos. E o versículo 3 diz que o Senhor conservará em perfeita paz. Assim como Paulo diz, e a paz de Deus que excede todo o vosso entendimento vai se manifestar, depois que em vez de você ficar ansioso, foi a Deus em oração e confiança. Aqui também, Deus está relacionando uma paz que se manifesta para aquele cujo propósito é firme, a determinação de amar a Deus, de obedecê-lo, de fazer de Deus e do seu reino a prioridade. Quando temos essa firmeza de propósito e confiança, então seremos guardados em paz, em vez de ser massacrados pela ansiedade. Nos próximos minutos, teremos uma conversa de aplicação prática dessas verdades que você ouviu. Fique conosco. Nós vimos a declaração do Senhor Jesus sobre não andarmos ansiosos, ou como a ansiedade não resolve nada na nossa vida e, além de não resolver, ela chama tanto a responsabilidade sobre nós que praticamente suprime Deus e nós não podemos de forma alguma deixar Deus de fora, né? Até porque quando o priorizamos, é Ele que vai nos ajudar a ir além da nossa capacidade. Agora, algo que tem tudo a ver com o não andar ansioso pelas coisas naturais, algo que tem tudo a ver com colocar Deus em primeiro lugar, é um princípio bíblico chamado contentamento. A palavra de Deus fala muito a respeito disso. Eu acredito que o contentamento é algo poderoso, né? A gente deveria olhar para o contentamento como algo que blinda e protege o nosso coração da ansiedade. Por quê? Tem tanta gente que não consegue se satisfazer com o que tem, sempre quer mais, e a ansiedade é uma bola de neve, ela vai aumentando à medida que os desejos também aumentam. Agora, por outro lado, o contentamento, além de prevenir o nosso coração em relação a se dedicar à ansiedade, ele vai ter certamente um outro efeito, que é colocar o reino em primeiro lugar, né? Viver intensamente em Deus é mais importante do que apenas conquistar as coisas. E eu olho para a palavra de Deus e eu vejo mensagens extraordinárias sobre esse contentamento, que é algo tão importante, que é algo tão necessário. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, a Bíblia diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, né? A palavra de Deus fala sobre os tesouros no céu, que a gente enxergar mais do que o tesouro terreno. E aqui a Bíblia está dizendo, a fonte de lucro é a piedade, a nossa fé, a nossa devoção em Deus, seguida do contentamento. Isso vale mais do que o próprio dinheiro, né? Aliás, o apóstolo Paulo diz assim, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ele diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, né? A palavra de Deus diz, conseguindo o mínimo, nós já podemos estar satisfeitos com isso. Isso não significa que Deus não possa nos dar mais, significa que a meta de vida não é necessariamente ter mais do que isso. Agora não é fácil, né, no nosso dia a dia exercitar, né, realmente se lançar a ansiedade aos pés de Jesus, porque é um desafio. É um desafio, é para todo dia, né? E quando a gente se depara com tantas coisas, não só na questão financeira, mas tantas dúvidas e medos e coisas que nos tiram desse lugar de descanso, a gente precisa voltar. Lá em Filipenses 4, 6 e 7, a palavra fala que quando a gente faz esse exercício de lançar a ansiedade, Deus vai nos visitar com uma paz que excede o entendimento, é uma paz sobrenatural que vem dele. Então a gente precisa também ser praticante dessa verdade, trazendo para o dia a dia de uma forma bem prática, é isso, né? Você se vê tomado por uma ansiedade em questões de contas, de desafios ou qualquer outro temor, você vai lançar sobre ele, você vai abrir mão disso, sabendo quem ele é na tua vida, que ele é um Deus que cuida, e você vai poder provar. É maravilhoso estar nesse lugar. Quantas vezes a gente, né, deu passos de fé tão grande. O meu marido é um homem que me desafia a crescer nessa área, assim, de fazer, realmente ser sensível às necessidades das pessoas, ou mover em favor do reino. E às vezes eu queria me agitar e falar, ai, será que era bom fazer isso? Mas a gente aplicava essa verdade, eu apliquei na minha vida tantas vezes, e Deus vem com uma paz maravilhosa. Nós temos vivido essa paz que excede todo entendimento, o nosso entendimento e dos outros. Fala, minha filha. Perdão. E realmente é um desafio, naturalmente falando, estar nesse lugar de não andar ansioso, mas pela graça do Espírito Santo, em intimidade com Jesus, nós sabemos que a alegria, a gratidão é uma marca da vida do cristão. Porque quando nós percebemos, quando nós nos damos conta diariamente do amor que Jesus tem por nós, sabe, de pensar que
o que Deus tem de mais importante Ele ofereceu para nós, que é Jesus. O amor dele é tão intenso pela minha vida e pela sua vida. Então, ter esse reconhecimento, andar nesse lugar, vai fazer com que isso seja um desafio muito menor. É verdade, porque a ênfase de Jesus, ela é também no valor que nós temos aos olhos de Deus, né? Ele está dizendo, olha, vocês valem mais do que as aves, vocês valem mais do que o lírio, né? E a gente precisa reconhecer esse lugar que temos aos olhos de Deus, porque alguns até sabem que Deus tem o poder de suprir, mas eles não conseguem acreditar que eles são alvos desse amor, dessa bondade e desse desejo de provisão. Então, a fé nos leva a enxergar a bondade de Deus, mas também nos leva a enxergar o valor e a importância que nós temos aos olhos dele. Voltando à questão de exceder todo o entendimento, de fato, como família, a gente tem feito coisas que aos olhos de outros seriam loucuras, né? Já abrimos mão de posição de conforto e segurança financeira, né, por causa do reino de Deus. Já deixamos para trás sustento, patrimônio, para simplesmente priorizar um chamado de Deus. Agora, durante esse tempo, apesar de ter a nossa luta pessoal, para não ficar ansioso, depender de Deus, algo que a gente aprendeu, e eu quero dar uma palavra aos pais, era proteger os nossos filhos daquilo que estava acontecendo, né? Então, eu me lembro, meus filhos ainda bem pequenos, quando nós tomamos a decisão de plantar uma igreja em Irati, no interior do Paraná, e a gente desfez de tudo que tinha para poder começar aquele projeto e rapidamente aquilo tudo que a gente desfez, né, rapidamente se foi e a gente baixou muito o padrão de vida. Mas eu me lembro de uma ocasião que nós assistimos aquele filme A Vida é Bela. E a Kelly brincava, olha, o que esse pai fez com o menino num campo de concentração, fazendo parecer que tudo é uma festa, é o que o crente deveria fazer na vida, né? E a maneira como nós conversávamos com os nossos filhos era como se realmente a gente estivesse vivendo o melhor possível, né? E não era uma mentira, porque a gente acreditava que era o melhor. E hoje que eles cresceram, quando a gente conta os detalhes da experiência, a afirmação deles é, a gente não lembra de ter sido algo difícil, ruim ou de ter faltado nada. Sério, eu não lembro nem dessas fases, às vezes que vocês contam, eu falo, mas a nossa vida é perfeita. Ótimas lembranças que a gente tem nessa época. E quando a gente põe o reino em primeiro lugar, eu gosto de dizer, o resto vem a reboque. Deus vai cuidar, né? Há momentos onde a gente passou pelo que alguns chamariam de privações, né? Mas há momentos onde a gente também tem vivido coisas extraordinárias. A gente brinca que tem coisas que é só para milionário ou missionário. E já que a gente é milionário, a gente acaba às vezes vivendo a condição de missionário. Agora, mesmo que isso não acontecesse também o tempo todo, a gente estaria feliz e satisfeito, porque quando o coração está em Deus e no reino, independe as circunstâncias, a nossa alegria, o nosso preenchimento é Deus. Então jogue fora a ansiedade, confie no Senhor, dependa dEle, coloque Deus e o seu reino em primeiro lugar, e você se surpreenderá com o lugar onde você pode chegar, um lugar onde você jamais conseguiria chegar sozinho.